Continuando a nossa série de análise de temporadas de Chapolin, chegamos em uma onde o herói aparece nos cenários mais mirabolantes possíveis, como Vênus, por exemplo. O que está acontecendo? Que é isso? Pera. E até visitou um famoso conto de Shakespeare, lembra? E retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que se ataca, taca, taca, papá. Quer saber quais outros episódios fazem parte dessa leva? Quais são os pontos positivos e negativos da temporada de 75 de Chapolin? Fica aí que eu te conto tudo. Então pega o seu copo de água de Jamaica e vem com a gente. Como eu disse, chegamos ao ano de 75, e isso quer dizer que já falamos de 73, 74 e se você perdeu, os links estão aqui no card. Vai acompanhando bonitinho para você não ficar boiando. E se a gente já passou por 73 e 74, isso quer dizer que em 75 o Polegar Vermelho estava indo para a sua terceira temporada, não? Claro, né? E olha que fase gloriosa foi essa. Para quem não sabe ou não se lembra, um ano antes, o Chespirito oficializou a sua saída do canal 8 e foi para o canal 2, que era maior. O resultado não poderia ser outro. Recursos como figurinos e cenários ficaram muito melhores. Quer ver com seus próprios olhos? Então vamos comparar a história do planeta Vênus. Se liga nesse trechinho da versão de 73. A letra anterior é um H de onda. Ora, Chapolin, mas onda não se escreve com H. Bem, mas eu falo de onda, aquela moto, aquilo ali. E agora vamos para 75, com o programa sendo gravado no novo canal, com toda a tecnologia que estava disponível, com um cenário muito melhor e um elenco muito mais consolidado. E agora quem poderá nos defender? Eu! Quanta diferença, né? E isso também é sentido na carga dramática dos episódios. Quer ver só? Os duendes, aqueles da Água de Jamaica, dão as caras pela primeira vez em um episódio de 73. Tinha que ser o Chapolin! Tem a música de fundo, a mão do cara manipulando o fantoche, aparecendo, pô, dá pra ver o pulso, um pouco do antebraço do cara, e tem aquele cabelo do Ramon que, ó, nada ali tem um ar muito sério, nada passa muita confiança. Até porque temos que ser justos e dizer que o contexto dessa história era outro. Na verdade, tudo gira em torno de um menino que brinca com duendes. Olha, pirralho desmiolado. O quê? Os duendezinhos não existem. Existem sim, Chapolin. Há muitos aqui na minha casa, são tão simpáticos, brincam comigo. E aí, em 75, o Chespirito, revisitando alguns roteiros para fazer suas famosas regravações, deve ter tirado o roteiro desse episódio da gaveta e pensou: e que tal se eu estragasse a infância de milhares de pessoas em vários países? Já sei. Perdão, esta é a casa que está à venda? Bom, não. Oh, sim, entre, por favor, entre. Dessa vez, a trama gira em torno de um casal que está querendo vender a sua residência, pois a casa está infestada de duendes. Isso é meio dark, né? Meio pesado, e as cenas só pioram. Duendes em pleno século XX? Mas agora, voltando para a temporada, vamos falar do primeiro episódio que também não é aquela coisa que se diga: minha nossa, que conteúdo para a família toda e que coisa mais leve e supimpa. Uma herança explosiva. Nossa, eu não lembro que esse lustre estava aqui. Quer dizer que alguém colocou este lustre para que a qualquer momento ele caísse sobre minha cabeça? Como eu disse, super leve, super tranquilo, tudo numa boa. E o mais maluco de tudo é que quem quer tirar a vida desse pobre velhinho são os seus próprios sobrinhos. Eu pensava que o testamento dele estivesse em nosso favor. Até agora estava, mas agora ele decidiu que vai mudar. Se ele tiver tempo para isso. Tem como ficar pior? Tem. Boa noite, Hugo. Boa noite, Paco. Boa noite, Luísa. Boa noite. Tio.
Na verdade, melhor, porque essa é uma referência genial que provavelmente você não pegou. Reparou nos nomes Hugo, Paco e Luísa? Te fazem lembrar alguma coisa? Não. E agora? Hugo, Paco y Luis Pato, sobrinos nietos de Rico McPato, del lado de su hermana Hortensia con Quackmore Pato. É claro que isso se trata de uma animação mais recente, mas serve para você ter uma dimensão de quem são, afinal de contas, Hugo, Paco e Luísa. Aqui no Brasil são Huguinho, Zezinho e Luizinho, os 3 sobrinhos do Pato Donald. Inclusive, mais uma semelhança entre a obra de Chespirito e Disney, hein? E aí, quando a gente pega essa referência tão inocente, tão pura, tão bonitinha, e pensa que o Chespirito colocou isso nos sobrinhos que queriam matar o próprio tio. Precisava disso, Roberto? Sigam-me, os maus! Logo na semana seguinte à exibição de A Herança Explosiva, que é uma baita história, diga-se de passagem, assim como a dos duendes, os mexicanos foram apresentados a algo muito mais light. Ou não. Eu cresci vendo essa história no SBT e pra mim era o episódio da Padiola, por conta disso, é claro. Cadê essa padiola? Já vai, já vai! Quase na sequência foi exibido o De Médico, Chapolin e Louco. E tem mais alguma coisa porque o nome do episódio é grande, mas é mais fácil falar de Ricky e Rocky. Não ouça palpitação. What? Que não se ouve nada. É porque não colocou nas orelhas, doutor. Ah. Tampouco, senhorita. E eu disse quase na sequência porque existem alguns episódios perdidos nesse intervalo. O que, por outro lado, não nos impede nem um pouco de usufruir de cenas como essa. Ah, não disse? É só se sentirem bem um pouquinho e já se põe a saltitar. Vem cá, ô tripa seca. Homem, vamos fazer exercício. Vem cá, vem. Esse trecho faz parte do Médico, Chapolin e Louco, só que uma parte da história é voltada para o Dr. Chapatin e depois para o Chapolin. E isso acontece o tempo todo, como por exemplo no episódio do Poucas Trancas. Nele, primeiro assistimos ao Chapatin. Não, é melhor ir por esse lado. E depois ao Vermelhinho. Que dinâmica legal! Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bons? Aí eu já ia quase me esquecendo. O que falar de Os Piratas? E quem é esse tal de Alma Negra? O pirata mais cruel e sanguinário dos 7 mares. Você conhece o Mar Morto? Sim. Foi ele que matou. Um dos roteiros mais maravilhosos do Chespirito. Muito além dos personagens cativantes, o cenário muito bem feito, diálogos que marcaram todos os fãs, ele também é um dos primeiros a contar com 3 partes. O que, por um lado, não é tão legal assim. Por quê? É que o terceiro episódio... Ele sumiu. Sumiu, desapareceu, evaporou, a Bruxa do 71 levou embora, a Bruxa do 71 transformou em caixa, em triciclo, em regador. A gente não sabe o que aconteceu. A única coisa que sabemos é que é muito difícil que a gente consiga assistir um dia. E a gente só sabe que a terceira parte realmente existe por conta do encerramento da segunda parte. Se vocês querem conhecer o final dessa história, não deixem de assistir a terceira parte. Dá uma grande frustração por saber que tem muita coisa da época clássica de Chaves e Chapolin que a gente nunca assistiu e provavelmente nunca assistiremos. Sim, é inevitável. Por outro lado, já são quase 4 anos que não tem nenhum episódio na TV em nenhum lugar, nem de Chaves, nem de Chapolin, nem de nada, mas o Vila do Chaves segue firme e forte graças a você. Então, se você quer ver esse canal cada vez mais bonito, bem bonito, que fica grande, que fica forte, essa vizinhança fica cada vez maior, já sabe, né? Se inscreva aí, deixe o seu like, ative o sininho, só assim a gente consegue continuar o nosso trabalho, beleza? E aproveitando que eu já dei essa pausa, vamos para a palavra-chave. Você conheceu alguma pessoa famosa, alguma figura histórica, alguma obra literária através de Chapolin? A gente já fez vídeos sobre isso, falando da parte literária, falando de figuras famosas, também estão aqui no card, e você sabe que, na verdade, Chapolin foi porta de entrada para muita coisa. Tem Branca de Neve, o Alfaiate Valente, Rei Salomão e, por que não, a Cleópatra, que inclusive teve uma versão em 75, onde a rainha do Egito foi vivida pela Florinda Mesa. Mas senhorita Cleópatra que me disseram que trabalha aqui de rainha. Eu sou Sua Alteza, a Rainha do Egito.
A atriz também interpretou Flor Marina, Rosa Rumorosa, a enfermeira do Dr. Chapatin e até a Julieta. Ou melhor... Eu estou falando... O que foi? Que foi? A Romieta já saiu. Enfim, em 75, precisando de uma personagem feminina, a Florinda Mesa entrava em cena. Isso já estava mais do que consolidado. Porém, você deve se lembrar que nem sempre foi assim, né? Lembrou bem. Na verdade, em 73, a Maria Antonieta de las Nieves era sempre a personagem feminina recrutada para fazer os mais diversos papéis, principalmente de mocinha. Afinal, ela já era parceira de trabalho do Chespirito muito antes da Florinda Mesa sequer entrar no elenco. Aqui não precisam de cantoras, bailarinas ou etc. Bom, e o que você é? Cantora? Bailarina? Ou etc. Só que a Maria Antonieta saiu ainda em 73 para dar à luz, aí foi apresentar um programa na concorrente, não sei mais o que, já falei bastante sobre isso, e ela retorna em 75, porém de uma forma muito diferente. Em Chaves, a Chiquinha volta com força total, tudo funciona muito bem, participa de todos os episódios, enfim, a temporada de 75 de Chaves é uma belezoca. Só que em Chapolin, a partir desse ano, a Maria Antonieta participa muito menos, e isso não fica restrito somente a 75. Daí pra frente, ela aparece pouco. Só que essa temporada é tão completa, tão plural, que nada fica faltando e, sinceramente, a gente mal sente falta. Tem aventuras no Velho Oeste, em Vênus, encontro com Romeu e Julieta, aerolito caindo, como eu ainda não tinha comentado sobre os aerolitos, um marco. Todo mundo se lembra de aerolitos. Este pode ser um aerolito, mas este é um aerolote. Tem os crossovers com o Dr. Chapatin, Dom Juan Tenório, que aliás haja criatividade para fazer roteiro dessa forma e haja elogios para o trabalho de tradução e dublagem aqui do Brasil. Sério, Dom Juan Tenório é quase ofensivo de tão bom. Não me julgue um laranja, nem mexerique, nem ata. Quem quis chegar a monja não chegou nem a beata. Este não é seu galã, é somente seu criado. Então quem é Dom Juan? Aquele que vive a seu lado. Enfim, são roteiros muito bem amarrados, cenários nunca antes vistos, estava abusando da tecnologia que era disponível na época, o elenco totalmente entrosado. Cara, que temporada maravilhosa! E sério, não é exagero, não tem um episódio sequer que a gente olha e fala: ah, esse aqui é meio fraco. Aliás, vale dizer que são 40 episódios e apenas 5 são mundialmente perdidos, o que é um número razoavelmente interessante se tratando da obra do Chespirito, que a gente sabe muito bem como ela foi cuidada ou descuidada. Considerando todos esses fatores, a Academia Avaliadora do canal Vila do Chaves concede a temporada de 75 de Chapolin a nota de... Bom, não tem muita surpresa, é 10. 10, sem dúvida nenhuma 10. Bravo, bravo, bravo! Senti falta de um papel picado nessa hora aqui em mim, né? Produção, vamos providenciar isso para a próxima nota 10. Ah, só porque você quer. Se bem que acho que outra temporada tirar uma nota dessa vai ser difícil, porque olha, 75 em Chapolin e Chaves, cara, o negócio foi bruto. Ainda assim, tem muita coisa pra gente falar ainda por aqui, tem muita coisa pra analisar, quem sabe sai algum outro 10. Afinal de contas, o futuro a Deus dará. Ou não, o futuro é de quem come mais chocolate. Algo assim. Ai, que burro! Se você captou essa referência, com certeza você se amarra nos ditados de Chapolin, porque olha... Era difícil o super-herói acertar um. E a gente já falou bastante sobre isso no vídeo que tá aqui do lado, que inclusive acho que tem até 2 partes. Na dúvida, assiste os 2 vídeos porque eles são muito legais. Tenho certeza que você vai se divertir muito e conhecer muitas coisas a respeito dos ditados mais famosos do nosso país. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.